Evangelho, terça-feira da 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem é o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegando uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 7ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. E, ao longo do trecho do Evangelho de hoje, nós temos algumas experiências entre Jesus e os seus discípulos que podem nos iluminar bastante sobre a nossa experiência de vida cotidiana com o Senhor e com os nossos irmãos. Vamos olhando parte a parte e, dessa forma, mergulhando um pouco mais na beleza do testemunho dos apóstolos e do Senhor. Diz o texto que, naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Então, eles estavam percorrendo uma estrada. Era uma viagem, um tempo de caminho, não tinham transporte público naquela época e nem carros, obviamente, a gente sabe disso, né? Então, se dava em meio à exigência do percurso, o que significa dizer que em muitos momentos poderia ter o sol mais forte e o cansaço. Em outros momentos, a pausa de um descanso sobre o refrigério de uma sombra, da sombra de uma planta. O que significa dizer que as circunstâncias poderiam, ora, ser um pouco mais favoráveis, ora, um pouco menos favoráveis. E Jesus, durante esse caminho, procurava não ser incomodado porque estava ensinando a seus discípulos. O que significa dizer que o Senhor toma para si o momento. Ele não espera que seja o momento ideal, a situação perfeita. Às vezes, nós acabamos criando um jogo de exigências sem nos darmos conta, em nome, por exemplo, da qualidade e eficácia, em nome da melhoria do trabalho. Enfim, existem diversos parâmetros que podem funcionar na hora que estamos organizando um trabalho em equipe para favorecer, né, a participação e o efeito final do trabalho da equipe. Mas uma coisa precisa vir por primeiro: não perder a ocasião. Naquele momento e no contexto da vida dos apóstolos e de Jesus, era caminhando durante aquele trecho da viagem da Galileia que eles iriam ter a oportunidade de estar juntos para falar de coisas importantes. E Jesus não perde a ocasião. Ou seja, não se lamenta por não ter, digamos assim, todas as condições perfeitas. Veja, é até difícil falar sobre condições perfeitas, né? Porque esse parâmetro não é um parâmetro muito frequente na avaliação de Jesus, mas é uma coisa muito
próxima do homem de hoje, né? A gente estabelece uma série de padrões de exigências para dizer se o momento é perfeito ou não é perfeito. O momento é perfeito quando ele acontece segundo a vontade do Senhor. Então, se o Senhor me deu esse momento e nesse momento nós estamos, esse momento é perfeito. Às vezes a gente diz o momento perfeito é onde também tenha repouso, tranquilidade, isso e aquilo, e a gente vai colocando uma série de itens. Mas, na verdade, apenas uma necessidade existe para que o momento seja perfeito. E essa necessidade é que seja segundo a vontade de Deus. Se o Senhor me entregou essa hora e me diz, agora esse é o momento perfeito. Ah, meu irmão, minha irmã, como isso precisa ser recuperado no nosso coração. Para que a gente não se perca nas ocasiões da nossa vida. Porque o Senhor é simples e fala na simplicidade. E foi ali, naquele momento, que o Senhor apresentou aos discípulos o anúncio da sua paixão. Não se tratava de qualquer comunicação, mas de uma comunicação exigente para ambos. Porque falar da sua paixão significa recuperar na memória do coração do pastor o momento em que as ovelhas vão ser dispersas. Esse pastor ama tanto as suas ovelhas que falar do momento em que elas vão correr o risco de se dispersar, para ele é uma dor. Não é simples. Não é dar uma notícia, olha aí pessoal, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa, escutem bem, ó, a gente vai ter um problema, viu? Mas vai tá tudo certo no final. Não é isso, não foi assim. Ele está falando sobre o momento em que as suas ovelhas se dispersarão, pois o pastor será ferido. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, sabe a dureza desse momento que está por vir e o efeito que ele pode trazer ao coração de cada um. E ao falar sobre isso, o Senhor faz recuperar no seu coração todo aquele vigor de amor pelos seus discípulos. O que significa que ele está falando de algo que lhe é muito caro e precioso, não só em relação a ele, mas sobretudo em relação aos seus discípulos. E ele percebe que os discípulos têm dificuldade de compreender e não perguntam. Olha que interessante, porque seria justa a pergunta nessa hora. Seria de se esperar que a pergunta fosse feita, mas ela não vem. Porque, em alguns momentos, perguntar significa se comprometer mais com aquilo que foi dito. Se a pergunta ela de fato é legítima, ela vai retratar o seu interesse de compreensão sobre aquilo, o que vai aumentar a sua responsabilidade e o seu vínculo com o que for dito. E veja que o que o Senhor está dizendo é extremamente comprometedor. Como diante do meu Senhor que sofre, eu posso permanecer indiferente? Se eles perguntam e esse sofrimento se torna muito claro e evidente, isso os obrigará sempre a um compromisso maior. Em alguns momentos da nossa vida, a gente tem dificuldade de perguntar ao Senhor porque a gente sente receio das exigências serem maior. Entretanto, o que os profetas nos ensinam, o que Samuel viveu na sua experiência profética, quando ouvia o Senhor que lhe dirigia a voz, fala, Senhor, fala que o teu servo escuta. O que nos diz o salmista? Estou aqui, Senhor, para cumprir a vossa palavra. Fala, pois o teu servo te escuta. O interesse do salmista, do profeta, o interesse do Senhor é por tudo aquilo que o coração do Pai tem a dizer. O desejo do Senhor é um desejo ardente de se comprometer com o que é caro ao coração do Pai.
Assim também nós somos chamados a não termos medo de perguntar. Mas em que sentido, Padre Fábio? Não é no sentido de curiosidade. Pegando agora esse conceito que eu acabei de falar, perguntar significa: continua, Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer. E não perguntar significa: fale até onde você quiser. E eu vou me dispor a ouvir. É bem diferente. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, significa: Senhor, conta-nos, diz. Nós estamos ansiosos por, sabendo, guardar no coração o que o Senhor nos diz. Temos interesse por isso. Agora, diante de coisas tão significativas que o Senhor fala, não perguntar coisa alguma, ou seja, ter o silêncio, não significa um silêncio de acatamento pelo que se diz. Depois o evangelista, para não deixar dúvidas, ainda colocou para a gente, o sentimento dos apóstolos, que tinham medo de perguntar, porque se o Senhor fala mais, fala, Senhor, que teu servo escuta. Quanto maior a evidência do que o Senhor diz, maior vai ser o compromisso do nosso coração com esse Senhor, ou então maior será a nossa rejeição ou indiferença ao que Ele diz. Mas se a gente nada pergunta e deixa Ele falar o quanto Ele quiser e Ele para onde Ele achar melhor, pode parecer um ato de respeito, mas na verdade não é. É um ato de medo. Dessa forma não me comprometo mais com o que Ele diz. Então não se trata apenas de não ter o que perguntar, mas de frear a iniciativa de uma pergunta, porque a resposta a essa pergunta aumenta o meu compromisso. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo de se comprometer com o teu Senhor, peça graça. O Senhor não começou a falar com os discípulos sem ter o desejo que o coração deles soubesse. Ele escolheu aquele momento, ele esperou aquele momento, ele sabia o que estava dizendo, e se ele disse, disse para ter os seus discípulos consigo. Se chegou a hora do Senhor dar-te a conhecer aquilo que, na sua infinita bondade, amor, aquilo que na sua soberana vontade diz respeito a você, e Ele lhe diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta, eu quero lhe ouvir, não tenha medo de acolher o que o Senhor tem a lhe dizer, pois o Senhor escolheu o momento para isso, o Senhor se preparou para aquilo que está fazendo e Ele desejou essa ocasião e Ele espera que você possa perguntar, que você possa se interessar por aquilo que Ele tem a te dizer, pois Ele está disposto a te ajudar. Imagina, meus irmãos, se os discípulos não tivessem perguntado, não tivessem colocado o interesse do coração deles, se o Senhor não iria falar. Imagina se o Senhor não ia levar adiante, explicar, sustentar. Ele que veio para salvar, Ele que disse que a alegria do seu coração é fazer a vontade do Pai. Imagina se ele visse no coração dos discípulos um ardente e inflamado desejo de conhecer sua vontade, suas palavras, para poder colocar em prática e comprometer a própria vida com essa palavra. Ele que se comprometeu completamente com a palavra do Pai. Imagina se ele não ia ajudar os discípulos? Imagina se ele não ia ter os meios ali prontíssimos para dispor em favor deles, nesse propósito? É claro que teria. Então não tenha medo. Não tenha medo, pois o teu Senhor testemunhou isso vivamente, que o Padre está dizendo agora, na vida desses mesmos apóstolos. Agora nós vemos eles com medo, mas depois da ressurreição, o medo não será mais a última palavra, não terá mais, digamos assim, o último ato, a última voz sobre suas decisões. Veja, está vendo como o Evangelho de hoje para a gente é muito forte e significativo? Depois, eles chegam até um determinado ponto, chegam em Cafarnaum, e Jesus recupera o que ele sabia que os discípulos tinham conversado sobre o caminho.
Então o Senhor pergunta para eles: o que vocês conversaram sobre o caminho, durante o caminho? E eles não falam, porque sentem vergonha de terem se interessado por uma coisa tão banal, quando na verdade o Senhor estava falando de algo que por nada era banal. Mas em que sentido, Padre Fábio? Olha, meus irmãos, se você ainda não viveu uma experiência dessa, bendito seja Deus, mas se você já viveu, você vai entender bem. Não tem coisa mais desagradável do que você estar falando sobre algo que é muito importante e significativo para a sua vida e a outra pessoa ouvir sem ter interesse por isso, ou na primeira oportunidade que tem, deixa aquilo que você disse para se interessar por outras coisas que ela quer. Nada mais desagradável do que você falar de algo que é tão íntimo e importante para você e encontrar na atitude de quem te escuta um interesse por outra coisa completamente fora disso. É como se você estivesse falando sem ser ouvido pela outra pessoa. Mas não é sem ser ouvido sobre qualquer tema, mas sobre um tema que para você é muito importante. Isso já fere. E depois, quando você sabe que o tema que ela estava se interessando enquanto você falava do que era importante para você é algo completamente banal e contrário ao que você considera e sempre procurou dividir com ela, é praticamente o oposto daquilo que você sempre procurou. É uma desilusão ainda maior, né? A desilusão por ter confiado aquilo que para você era precioso e não ter sido levado em consideração, em estima pela outra pessoa que não deu a atenção e os ouvidos para aquilo, ao menos com uma importância de respeito, né, ao que você estava falando. Depois, você perceber que a outra pessoa não reage ao que você disse porque ela está interessada com uma outra coisa. Segunda desilusão. Terceira desilusão, quando você sabe qual é essa outra coisa pela qual ela se interessou, você se dá conta que é exatamente aquilo que é o contrário do que você sempre tentou viver com ela. Terceira desilusão, né? Bem complicado. Jesus poderia ter se vingado deles ali, né? Poderia ter agido de uma forma violenta, poderia ter dado um belo de um sermão sobre essas atitudes que estavam acontecendo. Mas olha que coisa bonita, como a gente precisa aprender com o Senhor. O Senhor olha para onde o interesse dele se orienta e vai lá buscá-los onde estão para levá-los para um lugar seguro. De fato, o bom pastor é aquele que desce os precipícios e os abismos, se a ovelha lá caiu, para tirá-la de lá, levá-la a um lugar melhor. De certa forma, o pastor faz o caminho que a ovelha fez. Um caminho que o pastor, em sã consciência, não faria. Não escolheria fazer aquele caminho porque ele sabe que é um caminho perigoso. Mas a ovelha entrou nesse caminho e agora se encontra ali no perigo. Ele vai percorrer esse caminho até ela, para tirá-la de lá. Então o Senhor, perguntando o que eles discutiam, e obviamente eles não responderam, pela vergonha que sentiram. Então Jesus toma uma criança e diz as palavras que nós ouvimos: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. Jesus não condena o desejo de ser o primeiro, mas ensina como se deve ser o primeiro no reino dos céus. Jesus não condena a ambição de poder estar à frente, mas que esse à frente seja para servir. Ele ensina como ser o primeiro, segundo o reino dos céus, e ele ensina como estar à frente, segundo o reino dos céus. Como é agradável a Deus. Ele vai ao encontro da ovelha que está perdida no abismo e lhe mostra o caminho que a leva para o céu. Que grande pedagogia do Senhor, vamos colocar assim, né? Que grande gesto de amor do Senhor, de instruir sempre no caminho da verdade,
e das coisas do alto o coração daqueles que ama. Dai-nos, Senhor, a graça de também termos um coração sábio, prudente, um coração delicado, mas capaz de confiar a Ti as nossas dores para que não venhamos a fazer justiça com as nossas mãos, mas que o amor pelos nossos irmãos e irmãs, pelo cumprimento da Sua vontade, seja maior do que o peso que as dores possam causar sobre nós. As dores pelos nossos próprios pecados e as dores pelos pecados de nossos irmãos, que elas não venham a silenciar o nosso agir, o nosso ato e a nossa decisão de amar segundo o seu coração. Sustenta-nos, Senhor, pois te amamos sobre todas as coisas e tudo confiamos em suas mãos. Seja feita em nossa vida a tua soberana vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.